Olá, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro da disciplina de Contabilidade e Planejamento Tributário. E neste segundo encontro, você vai compreender sobre o Simples Nacional e também sobre o microempreendedor individual. Eu sou o professor Antônio e convido você, então, a compreender e verificar esses assuntos que são fundamentais para qualquer instituição, para qualquer tipo de empresa. Então, é necessário você, enquanto um futuro tributarista, ou você que já atua nesta área, que compreende sobre essas informações relacionadas ao aspecto tributário e que busca essas informações para contribuir com a sua empresa ou com a empresa em que você trabalha. Neste sentido, reunindo todos esses conceitos e das próximas aulas, será possível, então, você ter essas noções, onde buscar essas informações e o que fazer com elas. Então, a partir dessas informações, é possível você partir de um trabalho, um estudo, de um planejamento tributário e mostrar para as organizações qual a melhor opção tributária, isto é, qual é aquela vantagem mais vantajosa. E quando o professor mostra esse juízo de valor, o adjetivo mais, isto quer dizer que uma opção que vai proporcionar às empresas, à medida que a instituição fazer a escolha por aquele determinado regime tributário, aquela que vai proporcionar um menor montante de tributos a ser pago em um determinado período. Então, em um determinado período, uma certa empresa já se encontrava enquadrada no Simples Nacional. Considerando a região que essa empresa está sediada, considerando os diversos tipos de produtos que ela comercializa, considerando os seus fornecedores que são de diversas regiões do Brasil e também considerando para quem ela vai vender, onde estão os seus clientes. E é claro, também compreendendo as informações ou até mesmo a legislação tributária. Então, diante de todas essas informações, vamos trazê-las para o planejamento tributário, vamos compreender então todas essas informações. E aí, sabendo que ela já está no Simples Nacional, vamos verificar se permanecer no Simples Nacional corresponde à opção mais vantajosa, aquela que vai mostrar, que vai revelar para a empresa um menor pagamento de tributos. Ou então, se ela fizer no próximo ano calendário, a mudança ou o desenquadramento do Simples Nacional e o enquadramento em uma outra opção tributária. Será que essa outra vai proporcionar um menor pagamento de tributos para essa instituição? Então, isso é que nós verificamos dentro do planejamento tributário. Então, não é somente mostrar para a empresa qual é a melhor opção tributária, mas também conhecer essas outras informações que vão influenciar dentro a própria instituição e também vão influenciar o seu estudo de planejamento tributário, ok? Bom, então vamos primeiramente compreender quais serão os objetivos dessa nossa aula. Veja só. Neste encontro, convido você, então, a reunir e compreender os diversos conceitos relacionados ao Simples Nacional. Vamos entender qual é a lei que fundamenta este regime tributário, entre outras características. E mais adiante, olha só, vamos trabalhar com o microempreendedor individual. Vamos conhecer algumas das características desta outra opção tributária. Veja só, o professor chama o MEI como uma opção tributária, visto que pessoas que estão na informalidade, querendo ou resolvendo passar a tornar o seu negócio formal, podem fazer a opção pelo microempreendedor, desde que satisfeitas as condições que estão previstas na legislação, ok? E olha só, o microempreendedor, a partir do momento que ele evoluir nos seus negócios, alavancar as suas atividades, ele pode crescer e então, de acordo com a legislação, deverá, até um certo limite, poderá permanecer no MEI. Entretanto, a partir do momento que ele passa a criar outras características, provavelmente deverá migrar para outros regimes tributários. E uma dessas opções é o Simples Nacional. Mas será que o Simples Nacional é a melhor opção para esta empresa que hoje é um microempreendedor?
E veja só, assim como o MEI, o Simples Nacional também possui as suas delimitações, as suas limitações. Então, atualmente, uma empresa poderá permanecer no Simples Nacional desde que não exceda, dentro do ano calendário, um faturamento de R$ 4.800.000. Essa informação já está atualizada. Então, em 2017, o limite era de R$ 3.600.000. E agora, com a nova alteração da lei complementar, passa para R$ 4.800.000, ok? Então, olha só, essa é uma limitação para permanecer no Simples Nacional. E no caso do microempreendedor, veja só, até a alteração da lei, o limite era de R$ 60.000 anual. E agora, veja só, passou para R$ 81.000. Considerando, então, essas mudanças de um ano para outro, o professor chama a sua atenção. Veja só a necessidade de você, meu caro aluno, fazer o acompanhamento contínuo dessas informações. Isso significa que você deve acompanhar essas informações tributárias que estão na legislação, estão previstas na lei. Então, considerando a característica da empresa, considerando os regulamentos que vão que vão influenciar cada um dos tributos e também as normas, as leis que vão influenciar os regimes tributários. Essas informações são essenciais que você faça um acompanhamento contínuo, no sentido de garantir o conhecimento dessas mudanças frequentes. Isso pode acontecer, mudanças podem acontecer a qualquer momento para cada um desses regimes tributários ou então para os tipos de tributos que são vigentes no nosso país. Por isso, você que quer atuar dentro da contabilidade tributária, quer ser um tributarista, um consultor tributarista, veja só, a sua missão não é nada fácil. Você precisa acompanhar cada uma dessas informações com muita frequência, estar atento a elas e que elas mudam a qualquer momento, ok? Então, veja só, nesta aula, o professor já apresenta tanto o Simples Nacional quanto o microempreendedor individual com as novas alterações da lei complementar, ok? Então, vamos avançar o nosso estudo, verificando as características, os conceitos, o que significa Simples Nacional, qual é a lei que fundamenta esse regime tributário. Para isso, vamos ao quadro novamente para compreender essas informações. Vamos lá. O que é o Simples Nacional? Primeiramente, trata-se de uma das opções tributárias vigentes no nosso país. E nada mais é do que um regime compartilhado. É um regime do quê, professor? De arrecadação, de cobrança e fiscalização dos tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional. E mais adiante, vamos compreender cada um deles, ok? Vamos lá. E o Simples Nacional, ele é aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte. E mais adiante, vamos verificar, então, qual é o tratamento que a lei nos confere para mostrar quem são essas microempresas e empresas de pequeno porte. Com base no que, professor, que nós vamos dizer que a microempresa ela é uma microempresa? O que isso vai, qual é a característica que vai revelar esse tipo de empresa quanto ao seu porte de faturamento ou quanto a outras características? É isso que nós vamos compreender logo, ok? Então, vamos lá. O Simples Nacional, esse regime tributário, ele foi criado a partir da Lei Complementar 123 de 2006. Então, é comum você observar a Lei Complementar 123 quando for se referenciar ao Simples Nacional. Mas nós sabemos que o Simples Nacional ele já foi alterado e nós temos aí a Lei Complementar 155 de 2016 que trouxe as novas mudanças do Simples Nacional que entraram em vigor a partir de 2018, ok? Vamos lá.
Simples Nacional, então ele é um regime que vai cobrar às microempresas e às empresas de pequeno porte os determinados tributos, ok? E vamos lá. E quais são os entes públicos que fazem parte do Simples Nacional? A União, os estados, Distrito Federal e os municípios. Isso quer dizer também que o Simples Nacional vai arrecadar alguns tributos da União, alguns tributos do estado, aqueles que são destinados também aos municípios. Então, por exemplo, quando uma empresa recolher a guia do Simples Nacional, aquele único valor, parte dele está relacionado ao ISS. E também parte dele está relacionado ao ICMS no caso de uma empresa comercial. E também, olha só, o IPI, ok? Então, no caso de uma indústria. Então, o Simples Nacional, ele vai recolher esses tributos e destinar a esses entes públicos, ok? Vamos lá, vamos continuar então a verificar outras características da lei complementar. Veja só, então a lei que fundamenta o Simples Nacional, que nós já sabemos que é a 123, é ela que cria o Simples Nacional, mas é claro, temos a Lei Complementar 155 de 2016, que traz novas mudanças para este regime tributário. Atualiza algumas informações e, inclusive, muda a metodologia de cálculo do tributo. Isso nós vamos compreender brevemente, ok? Vamos lá. Então, a Lei Complementar, ela vai estabelecer normas gerais, é isso mesmo, ela vai ditar as regras do jogo para as microempresas e as empresas de pequeno porte que fizeram a opção pelo Simples Nacional, tá certo? Então vai mostrar quais são as regras a essas empresas diante da União dos Estados, municípios e também do Distrito Federal, ok? Vamos lá, continuando, a Lei Complementar, ela não abrange somente o próprio regime tributário, ela não vai ditar somente as regras do Simples Nacional. Também vai apresentar outras informações não relacionadas ao regime tributário, por exemplo, informações relacionadas a características que vão elevar, que na verdade são informações que vão elevar o poder das empresas que se enquadram no Simples Nacional. Por exemplo, vai apresentar assuntos relacionados a licitações públicas. Então, as microempresas, empresas de pequeno porte, a partir da Lei Complementar 123, isto é, a partir da criação do Simples Nacional, essas empresas podem então fazer parte de licitações públicas, vão dar esse direito, garantir esse direito de participação, entre outras informações, ok? Também, olha só, informações relacionadas, então, ao aspecto previdenciário, ao aspecto trabalhista. Então, a lei complementar resgata também essas informações que vão mostrar às empresas de pequeno porte, as microempresas, além de falar quais são as regras do jogo, também tratar desses outros assuntos. Além disso, até mesmo revelar esse estímulo ao crédito. Então, no sentido de garantir que as empresas possam ir até o banco, no sentido de fazer aportes financeiros e, claro, alavancar os seus negócios. Então, isso dá uma segurança para as organizações, sem falar na capitalização e também a inovação e o acesso à justiça, entre outros aspectos que estão dentro da lei complementar que cria o Simples Nacional e também temos, à medida que surgem novas atualizações, alterações dessa lei base, também vamos acompanhando se vão existir novos aspectos relacionados às microempresas e empresas de pequeno porte que fizeram a opção pelo Simples Nacional. Vamos lá. Continuando, temos aqui também outro aspecto da lei complementar. Olha só. O artigo 12 da Lei Complementar 123, então desconsiderando as atualizações da Lei Complementar Base, ok? Olha só, ela define o Simples Nacional, veja só, como um regime
tributário, ou então um regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos por quem? Pelas microempresas e empresas de pequeno porte. E o que é um regime unificado, professor? Veja só, é um regime que vai, vamos lá, unificar diversos tributos. E esses tributos são de competência. Ora, são de competência da União, ou dos estados, ou então dos municípios, também do Distrito Federal. Então, olha só, o Simples Nacional vai arrecadar todos esses tributos que estão previstos na lei e, claro, vai arrecadar, vai cobrar dessas empresas e destinar aos entes públicos. Mais adiante, vamos entender que o Simples Nacional nada mais é do que um pacotão de tributos. Ele vai reunir esses diversos tributos, garantir que as empresas façam o pagamento desta guia e, a partir deste momento, o ente que cuida, que faz a gestão do Simples Nacional, vai fazer essa distribuição. Claro, automaticamente já é distribuído esses recursos aos entes públicos. Então, mais adiante, vamos entender quais são cada um desses tributos e, é claro, no momento em que nós estivermos trabalhando com a dinâmica de cálculo do Simples Nacional, vamos até mesmo aprender, verificar como se faz, então, o cálculo da parte de cada um desses tributos, sabendo quais são eles, vamos entender como fazer a partilha dos tributos, ok? Vamos lá, então vamos continuar a verificar outros aspectos, sobretudo agora os requisitos para o enquadramento ao Simples Nacional. Então vamos lá, isso quer dizer que uma determinada empresa que já está em operação ou que inicia hoje as suas atividades, resolve fazer a opção pelo Simples Nacional enquanto o seu regime tributário, o regime que vai fazer, então, a tributação dos seus tributos. É com base em qual regime, qual sistema? Simples Nacional. Mas para fazer parte do Simples Nacional, para fazer a solicitação do enquadramento neste regime tributário, primeiro, a empresa ela precisa se enquadrar, ela deve estar enquadrada na definição de microempresa ou então empresa de pequeno porte. É isso mesmo. Então, temos aqui a primeira definição de enquadramento. Em seguida, temos que as empresas precisam cumprir com os requisitos previstos na própria legislação, a legislação que trata do Simples Nacional e outras que vão influenciar neste regime tributário, então nas atualizações da lei, ok? Por exemplo, uma empresa que inicia hoje as suas atividades, vamos lá, vamos supor que seja uma instituição financeira. Uma empresa que vai exercer este tipo de atividade, ela pode se enquadrar no Simples Nacional? Então, para isso, é necessário voltar à lei que trata do Simples Nacional e verificar, diante daquele dicionário de atividades, se a essa atividade de uma empresa financeira é possível se enquadrar dentro do Simples Nacional. Então, é necessário olhar para o tipo de atividade da organização. Quais são as atividades que serão exercidas por essa empresa? Com base nesta informação, e é claro, em outras, se a lei permitir, poderá a empresa se enquadrar no Simples Nacional, desde que os demais fatores também sejam atendidos, quanto ao porte e também os outros aspectos previstos na legislação, sem falar no próprio faturamento da empresa. Vamos voltar ao quadro, olha só. Outro aspecto, a formalização pela opção do Simples Nacional. Então, também, para se enquadrar no Simples Nacional, a empresa precisa se manifestar, ela precisa levantar a mão e dizer: eu quero me enquadrar no Simples Nacional. Então, para isso, o gestor fará a opção, fará o enquadramento, a solicitação de enquadramento no Simples Nacional.
E vamos ver adiante que é irretratável, uma vez que você escolheu o Simples Nacional ou qualquer outro regime tributário, fez a escolha desse regime tributário para o ano calendário, por exemplo, de 2018, então, durante 2018, a empresa vai recolher os seus tributos com base no Simples Nacional. E somente no próximo período que ela poderá fazer a opção por outro regime tributário. Isso quer dizer, meu aluno, tome muito cuidado com as suas ações dentro do aspecto tributário. Uma vez que você fez a escolha por um determinado regime, somente no próximo ano você vai poder fazer a alteração. Já pensou se você faz a opção ou sugere ao gestor da empresa um regime tributário que, por conta da falta de atenção ou da falta de mais estudos minuciosos, este regime tributário que você selecionou vai prejudicar a empresa em termos financeiros? Já pensou nisso? Já pensou no impacto financeiro que vai causar a empresa por conta da escolha inadequada do sistema tributário? Então, fique muito atento quando você for realizar os seus trabalhos dentro da contabilidade tributária, dentro do planejamento tributário. Tenha muita certeza da ação que você vai adotar dentro das corporações, dentro das instituições ou qualquer tipo de empresa. Então, conforme nós verificamos, o Simples Nacional existem características para fazer o enquadramento ao Simples Nacional e outras que nós vamos compreender agora. Veja só. Então, para efeitos da Lei Complementar, a Lei Complementar 123, que cria o Simples Nacional, e também das demais atualizações, o que é uma empresa, uma microempresa e o que é uma empresa de pequeno porte. Então, são consideradas microempresas ou empresas de pequeno porte as sociedades empresárias, as sociedades simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e também o empresário devidamente registrado no registros de empresas, ok? Desde que, agora olha só as condições para também o enquadramento no Simples Nacional. Temos aqui, no caso de uma microempresa, qual o valor do faturamento bruto dessa entidade? Quanto ela pode faturar dentro do ano? No caso, então, de ser uma microempresa, quanto ela poderá faturar? Então, temos aqui, de acordo com a legislação, uma microempresa é aquela que tem uma receita bruta igual ou inferior a este valor, ok? Então, olha só, então temos que considerar as atualizações da lei complementar, buscando sempre verificar se esses valores estão vigentes de acordo com a norma, ok? E no caso de uma empresa de pequeno porte, é considerada, então, uma empresa quando a sua receita bruta for superior aos 360 mil, a este valor, e igual ou inferior a 4.800.000 reais. Então, essas são as informações que nós temos na lei complementar vigente no nosso país. Lembrando que essas informações, esses valores, podem mudar a qualquer momento. Então, por isso, a necessidade do acompanhamento contínuo dessas informações na legislação tributária. Então, fique muito atento a esses dados, uma vez que eles podem mudar, ok? Vamos lá. Então, conforme o professor comentou, o Simples Nacional, ele pode ser considerado, entre outras palavras, como um pacotão de tributos, é isso mesmo. É um regime tributário que vai unificar, vai reunir diversos tributos em uma única guia de pagamento, ok? Então, agora vamos compreender quais são esses tributos. Olha só.
Então, o Simples Nacional, ele vai abranger diversos tributos. Entre eles, veja só, o imposto de renda das pessoas jurídicas, a contribuição social sobre o lucro líquido, a PIS, PASEP, a COFINS. Vamos lá, continuando, temos ainda o IPI, que corresponde ao Imposto sobre Produtos Industrializados, isto é, um imposto cobrado às empresas industriais. Então, no caso de uma empresa que exerce apenas atividades comerciais, dentro do Simples Nacional, deste valor que será pago a título de tributos, o gestor não vai observar, então, a cobrança do IPI. Assim como, olha só, no caso de uma empresa que exerce apenas atividade industrial, ela não exerce nenhuma atividade que o fato gerador vai resultar na cobrança do ICMS. Logo, neste caso, esta empresa, ela não vai recolher o ICMS. E também, veja só, o ISS é cobrado às empresas que prestam serviços. Então, se há uma empresa comercial, além de não recolher o IPI, também não recolherá o ISS. Então, são 3 tributos, tanto o IPI, o ICMS e o ISS, que, de acordo com o tipo de atividade ou com as atividades exercidas pela empresa, poderão ou não estar presentes nesse pacotão de tributos. E, por fim, nós temos aqui a CPP, que corresponde à Contribuição Patronal Previdenciária, certo? Então, esses são os tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Então, em um determinado período, a empresa vai apurar o valor do Simples Nacional. Então, agora, veja só, o Simples Nacional é como se ele fosse um novo tributo. É como se fosse o tributo da empresa para aquele determinado período. Então, encerramos o mês, vamos apurar os faturamentos da organização e, em seguida, a partir deste faturamento total e outras informações, vamos apurar o valor do Simples Nacional. É um termo frequente que você vai observar, ou vai ouvir aí na sua empresa ou no escritório de contabilidade. Vamos apurar o Simples Nacional da empresa. Isso quer dizer, diante das informações apresentadas pela organização, a reunião das notas fiscais de vendas, qual é o valor total do faturamento? Com base nesse valor, vamos apurar o valor do Simples Nacional. Uma única guia de impostos. Mas é claro, fique atento. A empresa, ao pagar essa única guia do Simples Nacional, não vai eximir o direito de pagar outros tributos. Não é porque ela paga o Simples Nacional que ela não vai pagar nenhum outro tributo. O Simples Nacional, ele abrange alguns tributos de competência da União, dos municípios, do Estado e do Distrito Federal, ok? Só que, no caso de outros tributos, por conta das ações que a empresa tomou em determinado período, também deverá pagar esses tributos em guias separadas, ok? E pode acontecer também de um determinado tributo que já é recolhido dentro do Simples Nacional ser recolhido em guia separada também, que é o que nós vamos ver mais adiante. E agora, meu caro aluno, vamos fazer um momento de reflexão, vamos fazer uma pausa para esse nosso encontro e agora busque refletir tudo isso que já foi visto até este momento e em seguida o professor já vai retomar para a nossa aula, ok? Até lá!
Olá, vamos continuar então a verificar os assuntos relacionados ao Simples Nacional. Conforme o professor comentou, no caso de uma empresa que paga os seus tributos pelo Simples Nacional e no caso de certas atividades, ela poderá também recolher em guias separadas, em demonstrativos separados, o pagamento de tributos que estão inseridos dentro do Simples Nacional, ou então de outros tributos. Então vamos ao quadro para verificar essas informações. Então veja só, recolher o Simples Nacional não vai excluir a incidência de outros tributos, e esses tributos que são aqueles que estão dentro do Simples Nacional. Então, além daqueles, as empresas poderão pagar outros tributos de acordo com as suas atividades. Então, no caso de ela exercer alguma atividade relacionada a operações de crédito, ela poderá pagar o IOF. Ou então, olha só, no caso de atividades que envolvam exportação, importação, poderá pagar então imposto sobre exportação, imposto sobre importação, ou ainda terá que pagar até mesmo o ITR ou o IPTU. Então não é porque a empresa paga o Simples Nacional, que já corresponde ao pacotão de tributos, que ela não vai pagar esses outros tributos. Então não exclui a incidência de outros tributos quando a empresa paga o Simples Nacional, ok? Vamos lá, continuando, temos outra característica do Simples Nacional. Temos que o Simples, ele implica no recolhimento mensal. Então, todo mês, as empresas farão a apuração do Simples Nacional e o pagamento deste, vamos chamar de tributo, a empresa vai pagar este documento único de arrecadação do Simples Nacional, que é chamado de DAS. Então, essa guia única do pagamento do Simples Nacional, ela é chamada de DAS, que corresponde ao documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, vamos apurar o DAS? Isto quer dizer que você, enquanto um profissional, vai reunir as notas fiscais das empresas ou essas informações do faturamento da entidade, considerar outros detalhes também, nós não podemos excluir a incidência de outros detalhes, mas, sobretudo, verificar qual é o faturamento bruto da empresa naquele mês. Verificar qual é a faixa de faturamento da organização. Isso o sistema já faz automaticamente. Com base nessas informações, você vai gerar o DAS, apurar o documento de arrecadação do Simples Nacional. E em seguida, quando se apura o DAS, o sistema já emite a guia de pagamento. E então essa é a guia que você vai entregar para o cliente ou para o setor que faz o pagamento de tributos. Então vamos lá. O DAS corresponde à guia de arrecadação do Simples Nacional. E olha essa informação, mesmo para os tributos que são abrangidos pelo Simples Nacional, por exemplo, IPI, COFINS, PIS, PASEP, entre outros, poderá haver situações em que o recolhimento ele vai ocorrer à parte, ok? Então fique atento a esses detalhes. Então poderá haver o pagamento em guias separadas. Então a instituição poderá pagar uma guia diferente daquela do DAS para pagar um mesmo tributo abrangido pelo Simples Nacional. E o professor falou que o sistema apura de forma automática o DAS. O DAS nós já sabemos, corresponde ao documento de arrecadação do Simples Nacional. O professor não falou que existe um sistema eletrônico? Então, olha só, é o PGDAS, tá? O Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o declaratório, ok? Ele é um sistema online disponível para as empresas optantes pelo Simples Nacional, no sentido de apurar o valor do tributo, o valor do Simples Nacional a ser pago em um determinado período. Então, além de servir como um mecanismo que apura o valor do tributo, também serve para o gestor, o contribuinte, fazer o acompanhamento mensal, o acompanhamento periódico dos valores pagos, dos valores que foram declarados
do valor as informações históricas da entidade. Então, é possível fazer um acompanhamento pelo PGDAS, ok? E, é claro, à medida que as novas alterações da lei surgem, poderão haver novas mudanças para este sistema eletrônico, ok? Vamos lá. Então, diante das informações que foram apresentadas até esse momento, considerando as características do Simples Nacional, entre outras, vamos agora para um outro momento de reflexão, só que agora com uma pergunta. Veja só, meu caro aluno. Quais são os benefícios conferidos pela adoção do Simples Nacional às microempresas e empresas de pequeno porte? Ou então, vá adiante, quais são as contribuições do Simples Nacional para as empresas? Uma empresa que está em um outro regime tributário e que, no próximo ano calendário, ela resolve fazer a opção pelo Simples Nacional. Ela vai se desenquadrar do seu atual regime tributário e fazer a opção pelo Simples, desde que satisfeitas todas as condições que estejam previstas na legislação. Então, vamos fazer esse momento para você refletir e, em seguida, o professor volta para a aula. Até lá! Olá! E aí, quais são as contribuições que o Simples Nacional pode conferir às organizações? Dentre diversas contribuições, vantagens que o Simples Nacional pode apresentar para as empresas, a principal delas pode ser a redução do pagamento de tributos. Então, considerando uma situação atual da empresa, a partir do momento que você faz um estudo de planejamento tributário, compreende toda a empresa, os produtos, a região em que ela está, onde ela comercializa os seus produtos, onde ela presta os seus serviços, a partir de todas essas informações, é possível estimar, então, qual é o impacto tributário por conta dessas atividades exercidas pela organização. E aí, verificar se o pagamento de tributos pelo atual sistema tributário é superior ou não, se a empresa fazer a opção pelo Simples Nacional. No caso de haver esta vantagem em termos de pagamento de tributos, está aí uma das contribuições. Além disso, também temos que a lei complementar que cria o Simples Nacional e também considerando as alterações,
cria certas condições, dá força para as entidades, para essas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, também a ter as mesmas oportunidades do que as outras entidades que não estão enquadradas no Simples Nacional, conforme aquelas características que nós já observamos, entre outros benefícios e vantagens, ok? Para isso, o professor chama a sua atenção para voltar à Lei Complementar, acesse a Lei Complementar 123 de 2006 e também não deixe de observar as leis complementares que alteram a 123, ok? Por exemplo, a Lei Complementar 155 de 2016, que é esta que traz as novas informações que já estão vigentes em 2018. E isso se não surgir amanhã ou depois uma nova alteração que vá apresentar novas informações ou atualizar as atuais informações que são vigentes na data de hoje, ok? Vamos continuar então a verificar as características do Simples Nacional. E olha só, toda vez que você ouvir falar do Simples Nacional, é muito provável que você também vai ouvir falar sobre os anexos do Simples Nacional. E o que são esses anexos, professores? São documentos, ou então são tabelas que vão apresentar as alíquotas de acordo com as faixas de faturamento, dado o tipo de atividade exercida pela empresa. Então, nós temos empresas comerciais, empresas industriais e empresas prestadoras de serviços. Então, com base nesses tipos de organizações, nessas atividades prestadas por essas empresas, temos que observar esses anexos. Veja só, então, quais são esses anexos. Se você acessar, então, a Lei Complementar 155, olha só, Lei Complementar número 155 de 2016, ok? Vá até o final desta Lei Complementar e você vai perceber que existem anexos. Então, temos aqui, primeiramente, o anexo 1. Este anexo, ele trata das empresas que exercem atividade comercial ou então do comércio. Anexo 1 é o anexo do Simples Nacional para o comércio. Então, temos aqui, ó, primeira faixa de faturamento. Então, aqui, ó, coluna 1, receita nos 12 últimos meses. Para a empresa que faturou até R$180 mil, a alíquota nominal, marque aí, alíquota nominal. Por quê, professor? Porque até 2017, nós utilizávamos essa alíquota, multiplicávamos pelo faturamento, a priori, sem considerar os efeitos do regulamento de ICMS, entre outras informações. Nós simplesmente aplicávamos a alíquota que estava na tabela, vezes o valor do faturamento do mês. E então encontrávamos o valor do Simples Nacional. Só que agora, com essa nova mudança da lei complementar, agora esta alíquota ela se chama alíquota nominal. Você vai calcular depois a alíquota efetiva, tá certo? Veja só, você que já conhece a lei complementar, percebeu que o número de faixas reduziu o número de faixas de faturamento. Por este lado, em vez de utilizar esta alíquota como o seu valor para determinar a quantidade de tributo a ser pago a título de Simples Nacional, então essa é chamada de alíquota nominal. E vamos calcular a alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? É a alíquota que será utilizada para encontrar o valor do Simples. Então vamos lá. Para a empresa que fatura até R$180 mil, a alíquota nominal será de 4%. Professor, mas é 4% o valor que eu vou utilizar para encontrar o valor do tributo, do imposto? Não, essa é a alíquota nominal, temos que calcular a alíquota efetiva. É o segundo passo, depois de aprender sobre os anexos, ok? Então, olha só, vigente já a partir de 1º de janeiro de 2018. Vamos lá. Continuando, anexo 2 é o anexo do Simples Nacional voltado para as indústrias. Professor, qual é a diferença?
as alíquotas, meu caro aluno. Você vai perceber que as alíquotas podem ser superiores ou inferiores à medida que você transita entre os anexos. As faixas de faturamento, você vai perceber que são semelhantes. E olha só, o novo limite de faturamento para as empresas do Simples, R$ 4.800.000, ok? Então, uma empresa que está nessa penúltima faixa, então que nos 12 últimos meses ela faturou, por exemplo, R$ 3.600.000, a alíquota nominal será de 14,7%. E ainda ela terá direito a um valor a deduzir de R$ 85.500. Então, depois de achar a alíquota efetiva, você ainda vai observar essas outras informações, tá certo? Vamos lá. Então, para calcular a alíquota efetiva, você vai considerar essa parcela, esse valor a deduzir. Continuando, temos o anexo 3. Tanto o anexo 3, anexo 4 e o anexo 5 estão relacionados de modo geral às empresas prestadoras de serviços. Ah, professor, peraí, então qual empresa prestadora de serviço fica no anexo 3, qual que pode ser optante pelo anexo 4 e qual que se enquadra no anexo 5? Então, mais adiante vamos entender quais são essas empresas. De modo geral, você tem que entender que as faixas de faturamento são semelhantes, o que muda são as alíquotas, podendo ser maior ou menor à medida que você escolhe um determinado anexo. Então, veja só, anexo 4, nós temos outras alíquotas e parcelas ou valores a deduzir também diferentes. Então, fique atento a essas diferenças. Então, à medida que você transita entre esses anexos, você vai entender que existem essas diferenças em termos de alíquota e valor a deduzir, ok? Então, vamos lá. Professor, qual é a empresa que se enquadra no anexo 1 ou no anexo 2? Lembrando que o anexo 1 é para o comércio e o anexo 2 é para a indústria. No caso do anexo 1, corresponde para as empresas que revendem mercadorias e logo serão tributadas com base no anexo 1. E no caso das empresas que vendem mercadorias industrializadas, vão tributar na forma do anexo 2. E aí, vamos caminhar para os próximos anexos. Veja só, anexo 3. Anexo 3, anexo 4 e anexo 5, de modo geral, para as empresas que prestam serviços à comunidade, para outras empresas, ok? Então, empresas prestadoras de serviços. Então, no anexo 3, quais são as empresas? Aquelas que prestam atividades de administração e locação de imóveis. Ou ainda, olha só, item 2, empresas que prestam atividades de academias de dança, de capoeira, de yoga ou de artes marciais. Entre outras atividades, olha só, item 3, item 4, item 5. Então, essas são as atividades que empresas poderão exercer. Vamos lá para a próxima tela. Temos aqui também planejamento, confecção e manutenção de páginas eletrônicas. Você que é um programador, um desenvolvedor de páginas eletrônicas, quer montar a sua empresa, veja só, você vai exercer uma prestação de serviços que se enquadra no item 6 do anexo 3 do Simples Nacional. Então, todo o seu faturamento será tributado com base naquelas alíquotas de acordo com as faixas de faturamento, ok? É isso aí. Então, esses são os itens que vão vão revelar qual é o anexo que a empresa vai utilizar para tributar, para apurar o valor dos seus tributos, ok? Vamos lá. Anexo 4. Temos aqui item 1. Empresas que exercem atividades de construção de imóveis, por exemplo, essas vão tributar com base no anexo 4. Professor, cadê o item 2, o item 3? Com base nas novas alterações da legislação complementar, isto é, não é mais a Lei Complementar 123, nós já estamos na Lei Complementar 155 de 2016.
Então, olha só, a lei que cria o Simples Nacional é a 123 de 2006. Então, de 2006 para 2016, é claro que surgiram novas mudanças, houveram uma série de alterações. Dentre elas, a inclusão ou a exclusão de itens que revelam quais são as atividades que vai enquadrar uma empresa no anexo 4 ou nos demais anexos, ok? Então, essas são as alterações advindas já da Lei Complementar 155 e, claro, reflexos de outras alterações. Então, se você resolver montar uma empresa que presta serviços de vigilância, você já sabe qual é o anexo que será utilizado para apurar o valor do tributo da empresa. Vamos lá. Anexo 5. Também voltado para as empresas que exercem atividades de prestação de serviços. E olha só, item 2, item 5, entre outros, você notou o quê? Alguns já estão suprimidos por conta das alterações da lei. E no caso das empresas que exercem essas atividades, por sua vez, vão tributar, vão calcular, apurar o valor do Simples Nacional com base no anexo 5, ok? Então, esses são os outros itens que fazem parte deste anexo. Então, vamos lá. Então, esta é a lista de atividades. É com base nessas informações que nós vamos apurar o Simples Nacional das empresas. E agora que você já reconheceu, compreendeu essas informações do Simples Nacional, vamos agora partir para a dinâmica de cálculo do Simples Nacional. Vamos aprender a como calcular. Olha só, primeiramente, você precisa entender sobre os limites proporcionais, antes da gente chegar no cálculo. Isso quer dizer o quê, professor? Se uma empresa iniciar as suas atividades, olha só, se a empresa ela resolve montar a sua empresa, ela inicia no dia 1º de janeiro, logo ela terá 12 meses de faturamento. Isto quer dizer que a empresa tem o limite de 4.800.000 dentro do ano, ok? Só que existem os limites proporcionais. Então, a empresa, a microempresa, a empresa de pequeno porte, poderá faturar por mês esses valores. Então, vamos multiplicar o número de mês pelo limite de faturamento proporcional. Então, é só verificar qual é o limite da microempresa. Nós já vimos que é de R$360.000. É só você voltar na legislação que você vai compreender quais são esses limites. E qual é o limite para a empresa de pequeno porte? É R$4.800.000. Então, é só dividir esses valores por 12. E então, você vai entender qual é o limite. No caso, então, da microempresa, o limite é de 360.000 dividido por 12. Então, quanto que a empresa poderá faturar por mês? E aí, no caso da empresa de pequeno porte, qual é o limite? R$4.800.000. Só dividir por 12. Qual é o limite dessas empresas, ok? Esses são os limites proporcionais e mais adiante nós vamos entender, então, qual é a influência dessas informações. Então, vamos lá. Vamos, então, vamos fazer um cálculo de limite proporcional. Temos aqui o caso da empresa ABC. Ela iniciou as suas atividades, então, no mês de outubro. Logo, ela tem apenas 3 meses de faturamento. Então, qual é o limite o limite proporcional de receita bruta para essa empresa em 2018, sabendo que ela é uma empresa de pequeno porte? Então, é só multiplicar o número de meses pelo limite de faturamento dessa entidade. Então, esse é o valor que ela poderá faturar no máximo dentro do ano. Se ela exceder esse limite, ela estará no próximo ano com o calendário desenquadrada do Simples Nacional. Vamos lá. O professor comentou sobre a alíquota efetiva, a alíquota nominal. Temos aqui, então, que as empresas deverão calcular o seu valor devido
mensalmente, utilizando as alíquotas que estão previstas dentro do anexo, de acordo com as suas faixas de faturamento. Só que lá no anexo nós temos as alíquotas nominais e nós precisamos calcular as alíquotas efetivas. Para isso, é necessário levar em consideração esta fórmula. Veja só, lembrando que o sistema faz isso eletronicamente, ok? Então, para calcular a alíquota efetiva, é só considerar o valor das receitas brutas dos 12 últimos meses, vezes a alíquota nominal. Depois que você fizer esta operação, é só subtrair do valor de dedução que está lá no anexo. E depois que você ter esses resultados, você vai dividir esse único valor, novamente, olha só, pelo valor das receitas brutas dos 12 últimos meses. E então você vai encontrar o valor da alíquota efetiva. E qual é a finalidade da alíquota efetiva, professor? Então veja só, os percentuais efetivos de cada tributo, eles serão calculados por meio da alíquota efetiva. Então, você tendo a alíquota efetiva, você multiplica pelo valor do faturamento do mês e então você vai encontrar o valor único, o valor do DAS. Para saber quanto deste valor total é para cada tributo, é só multiplicar o valor, o percentual de cada um desses tributos que está no anexo também. Essa é a partilha dos impostos. Nós vamos fazer adiante. Então, veja só. No caso do Simples Nacional, nós vamos considerar esses anexos, nós vamos considerar o cálculo da alíquota efetiva, então vamos observar todas essas informações e vamos calcular o valor do Simples Nacional. E em seguida, vamos fazer a partilha dos tributos. Então, acompanhe comigo agora a dinâmica de cálculo do Simples Nacional. Temos aqui, então, a empresa ABC, uma empresa comercial, ela revende roupas. E qual é o porte dessa empresa, professor? É uma empresa de pequeno porte. E que o faturamento no mês, em um determinado mês, foi de R$110 mil. E que a receita bruta nos últimos 12 meses dessa empresa foi de R$1.250.000. Então, considerando essas simples informações, vamos, primeiramente, verificar a alíquota nominal que consta no anexo 1. Por que anexo 1, professor? Não é uma empresa comercial? Então, se é comércio, é o anexo 1. Ela só exerce atividade comercial, ok? Vamos lá. Depois que verificou a alíquota nominal, vamos calcular a alíquota efetiva. E somente depois calcular o valor do imposto e, se necessário, vamos verificar a partilha dos tributos. Então, veja só. Observando o anexo do Simples Nacional, o anexo 1, com base no faturamento acumulado da empresa nos 12 últimos meses, ela se enquadra na quarta faixa. E se ela está nessa faixa, lembrando que é R$1.250.000 o faturamento dela, então olha só, está entre esses dois valores. Logo, a alíquota nominal é de 10,7 e o valor a deduzir é de R$22.500. Então, vamos lá. Diante dessas informações, vamos calcular a alíquota efetiva. Então, vamos lá. A alíquota efetiva é igual, vamos lá, R$1.250.000, que é a receita dos 12 últimos meses, vezes a alíquota nominal. Faça, primeiramente, esta operação, matemática básica. Em seguida, subtraia esse valor de R$22.500. Em seguida, depois que você fez essa subtração, é só dividir esse resultado por R$1.250.000, que corresponde ao valor, à receita bruta total dos 12 últimos meses, ok? Feito isso, você vai encontrar este resultado, aproximadamente este valor. Isto significa, em termos percentuais, é só multiplicar por 100 agora.
8,9%. Quando você estiver fazendo manualmente esses cálculos, tente considerar o máximo dos valores após a vírgula. Por exemplo, 0,089. Se tiver outras informações, outros números, por exemplo, 1, 2, tente trazer pelo menos 5 casas após a vírgula. Por quê? Depois que você multiplicar por 100 este valor, por exemplo, você poderia chegar a esse resultado, 8,912. Ou então, considere 4 casas. Olha só, você teria este valor, 8,91%. Ok? Então, considere o máximo possível de casas após a vírgula para encontrar o valor da alíquota efetiva. Para que reduza as distorções da resposta da atividade que você for exercer. Ok? Mas lembrando que isso o sistema, o PGDAS, faz eletronicamente. Vamos lá, próximo passo. Vamos calcular o imposto. Já temos a alíquota efetiva. Então, olha só. Temos a alíquota efetiva, agora é só multiplicar pelo valor da receita mensal. Quanto que a empresa faturou no mês? Lembre-se, só voltar ao enunciado do exercício. Ela faturou R$110 mil. Professor, e qual é a alíquota efetiva que nós acabamos de calcular? 8,9%. Então, olha só, 8,9% vezes R$110 mil, que é igual a 9.790. Então, esse é o valor que será recolhido a título de Simples Nacional. Ou então, o valor do DAS, que é a guia, o documento que consta o valor a ser pago. Então, o DAS será representado pelo valor de R$ 9.790. Então, a microempresa ou a empresa de pequeno porte deverá pagar este valor de tributo de Simples Nacional em um determinado período, ok? Então, vamos lá. Então, agora, considerando este valor que nós acabamos de apurar do Simples Nacional, agora surge aquela dúvida, professor, desses 9 mil e poucos reais, quanto é de imposto de renda, quanto é de contribuição social, de ICMS, ou então dos demais tributos, a CPP, conforme nós vimos, PIS, COFINS? Eu quero saber agora qual é o valor de cada um desses tributos. Para isso, você precisa voltar na lei complementar, lá nos anexos, e verificar no anexo 1, logo abaixo, nós temos a tabela que vai evidenciar a partilha dos tributos. E então, com base nesse valor do DAS que nós apuramos, o valor do Simples Nacional, multiplicar pela alíquota de cada tributo, considerando a mesma faixa de faturamento. Veja só. Então, utilizando o nosso mesmo exemplo, vamos calcular a partilha de tributos. Para isso, você volta à lei complementar e, considerando a faixa correspondente, nesse caso do exercício, a quarta faixa de faturamento, você deve analisar quais são as alíquotas. Olha só, temos aqui então o percentual de repartição dos tributos. Com base na quarta faixa de faturamento, que é aquele valor de R$1.250.000, que nós verificamos que está entre 720 mil a 1.800.000. Logo, quarta faixa de faturamento. Então, olha só, quarta faixa de faturamento. Para o imposto de renda é de 5,5%. E assim por diante. Temos aqui todos os tributos para esta empresa comercial e temos aqui todas as alíquotas. Se você somar todos esses percentuais, você vai encontrar esta resposta, ó, 100%, ok? Vamos lá. Professor, por que não tem IPI e por que não tem ISS? Porque é uma empresa que que exerce atividades comerciais. Ela não presta serviço e ela não industrializa nenhum tipo de produto. Logo, ela não terá que recolher aqueles tributos aos entes públicos, ok? Vamos lá. Então, diante desses percentuais, olha só como se faz a partilha dos tributos.
É só você considerar a alíquota de participação de cada tributo, então no caso do imposto de renda, 5,5%, e multiplicar pelo valor devido que nós já encontramos anteriormente, que é de R$ 9.790. Então, olha só, multiplico todas essas alíquotas pelo mesmo valor, pelo valor devido, olha só. E então, no caso do imposto de renda, dos R$ 9.790, que é o pacotão de tributos, apenas R$ 538,45 se refere ao imposto de renda. Olha só, ao ICMS, R$ 3.279,65. Então, essa é a partilha de tributos. E se você somar todos eles, você tem que encontrar este valor total novamente. Tá certo? Então, fizemos a partilha dos tributos. Compreendemos, então, de modo geral, o Simples Nacional. Lembrando que, para cada região, para cada estado, poderá haver um regulamento do ICMS. É um tributo que está dentro do Simples Nacional. Logo, esses regulamentos poderão afetar, então, essa metodologia de cálculo do Simples, uma vez que o seu estado poderá conferir às empresas, poderá dar certos incentivos de redução do ICMS. Então, fique atento a essas particularidades de cada região, ok? Mas isso que você verificou é o quê? É o cálculo do Simples Nacional considerando apenas a lei complementar. Lembre-se, então poderão haver outras metodologias, outras informações que vão alterar essa metodologia básica que você acabou de verificar. E agora, meu caro aluno, eu convido você a compreender sobre o nosso outro assunto, que é o microempreendedor individual, uma outra opção tributária que uma pessoa poderá fazer a escolha, poderá fazer a opção. Então veja só, é o MEI. E também sofreu mudanças, alterações de 2017 para 2018. E a lei que fundamenta o microempreendedor também é a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a Lei Complementar 123 de 2006. A mesma lei que fundamenta o Simples Nacional. Lembrando que para a Lei Complementar 123, nós vimos que ela está relacionada às microempresas e empresas de pequeno porte. Então, para o microempreendedor, vamos chamar de um subproduto do Simples Nacional. Temos novas regras, temos outras características. Não é qualquer empresa que poderá fazer a opção pelo microempreendedor. Então, vamos lá. O que é o MEI? Trata-se da pessoa que trabalha por conta própria e que resolve se formalizar como um pequeno empresário. Então, ele quer formalizar o seu negócio, ele quer, a partir de agora, ter um CNPJ, ele quer exercer uma atividade, tornar legal essa atividade. Então, ele vai, primeiramente, fazer a opção pelo microempreendedor individual, ou então ele poderá fazer a opção pelo Simples Nacional. Para isso, é necessário fazer um estudo de planejamento, ver qual é a melhor opção. Ok? Vamos lá. Então, vamos avançar e continuar a compreender sobre as informações do microempreendedor. Veja só. Mudanças. Olha só, uma nova mudança trazida pela Lei Complementar, essa que altera a 123. Requisitos para o enquadramento do microempreendedor individual. A partir de 2018, olha só. Qual é o faturamento máximo para os microempreendedores? É de R$ 81 mil. Então, até 2017, este faturamento era de R$ 60 mil. Ok? Então, essa é uma das principais mudanças trazidas pela alteração da lei complementar. E isso alavanca os negócios do microempreendedor, permite que ele fature mais sem se desenquadrar desta opção tributária. E olha só que para ser um MEI, ele não pode ter participação em nenhuma outra empresa, ele não pode ser sócio, ele não pode ser titular.
ok? Apenas ter o seu microempreendedor. Além disso, para se enquadrar no microempreendedor individual, ele deverá exercer apenas as atividades que estão previstas na resolução, no anexo 13, atualmente neste anexo, que apresenta as atividades permitidas para o microempreendedor individual. Professor, eu quero montar uma indústria que processa alimentos. Opa, antes de eu te falar se você pode ou não enquadrar isso no Simples Nacional, no MEI, ou qualquer outro regime tributário. Então, eu tenho que olhar a sua atividade, olhar se o produto, se existe alguma limitação de enquadramento em determinado regime tributário. E essa atividade pode ser exercida dentro do MEI? Não, ela não pode. Por quê? Porque a lei complementar, este anexo que apresenta essa relação de atividades, diz que a atividade de processamento de alimentos e dados não poderá ser exercida dentro do MEI, ok? Então, fique atento para essas informações. Vamos lá. Algumas obrigações do microempreendedor individual. Lembrando que é só acessar o portal do empreendedor que neste ambiente você vai encontrar diversas informações, mais informações sobre o MEI, que essas você poderá passar para o seu cliente ou para o seu colega, para aquela pessoa que quer se tornar um MEI, ok? Vamos lá. Obrigações do MEI. A emissão da nota fiscal de vendas a pessoas jurídicas. Então, a lei obriga o MEI a emitir essas notas. Também, guardar as notas fiscais, esses controles de vendas, dentro do prazo de 5 anos. Ou ainda, preparar um relatório mensal das receitas brutas. Ou outra obrigação, o custo para a contratação do seu único empregado. Professor, eu vou montar a minha empresa, vou me enquadrar no microempreendedor individual, eu quero contratar 2 funcionários, eu posso? Não. O MEI pode ter apenas um funcionário. E esse funcionário não, olha só, temos que olhar a legislação, porque ela vai limitar quem é este funcionário. Não pode ser o cônjuge do próprio da própria pessoa que é MEI, ok? Então não pode ser, por exemplo, a esposa, não pode ser empregado, até as informações que estão vigentes. E claro, existem outras regras, ok? Para isso é necessário acessar essa lei complementar. Também, olha só, uma outra obrigação, enviar a declaração anual do MEI. Então, uma vez ao ano, o microempreendedor deve informar essa declaração, certo? Vamos lá, continuando. Benefícios do MEI. Trata-se de uma formalização rápida, simplificada e gratuita, ok? O MEI, ele passa a ter direito ao CNPJ. Então, quando a pessoa se formaliza no microempreendedor, tem o seu CNPJ. Na hora que faz a formalização, já sai o certificado do MEI. E também sai, né, em alguns casos, a inscrição municipal. E olha só, o certificado do MEI, ele serve então como o alvará provisório, até que o microempreendedor vá à prefeitura para solicitar o alvará definitivo. Então, uma das obrigações acessórias do MEI é solicitar, é verificar então o alvará definitivo. Vamos lá, benefícios previdenciários. Temos a aposentadoria por idade. Neste caso, temos aqui, então, regras para as mulheres, para os homens. Qual é a idade necessária para ter a aposentadoria por idade? E, no caso, a aposentadoria por invalidez. Veja que existem prazos para solicitar esta aposentadoria. Ou então, olha só, para ter direito ao salário maternidade, é necessário ter contribuído com 10 meses. Ou auxílio-doença, 1 ano de contribuição. Pensão por morte, é necessário também ter um prazo de contribuição. Só que aqui existem outras regras, ela é variável, essas regras, de acordo com a idade e o tipo do beneficiário. Então, existem prazos.
Professor, e se eu atrasar o pagamento do MEI? E se eu deixar de pagar por 10 meses e depois eu começar a fazer os meus pagamentos? Então, esse prazo de atraso prorroga também os prazos dos benefícios, tá certo? Então, fique cuidado com o pagamento da mensalidade, do valor mensal a título de MEI. Converse sempre com o seu cliente, com o seu colega, e convença ele, mostre para ele da importância do pagamento em dia dessa obrigação. Porque se ele deixar de pagar, esses benefícios serão prorrogados. Aí acontece um acidente de trabalho, ele vai dar entrada no benefício e tem o benefício negado. Por quê? Por causa do atraso do pagamento que prorrogou os benefícios. Vamos lá. Outro benefício, a dispensa da escrituração fiscal e contábil. E também poderá emitir notas fiscais. Lembrando que é obrigatória a emissão de nota fiscal quando for para pessoas jurídicas, mas isso não dispensa a obrigação do MEI emitir nota fiscal para a pessoa física, ok? Vamos lá. Maior acessibilidade aos serviços financeiros, uma vez que a lei complementar traz esses benefícios, ela mostra, ela confere ao microempreendedor certos benefícios que estão previstos na legislação, ou então a consequência de elevar o faturamento de 60 mil para 81 mil reais, e isso vai criar uma situação, uma relação comercial entre o MEI e os bancos melhor em relação à situação anterior. Então, isso beneficia o microempreendedor de forma indireta. Vamos lá. Alvará de funcionamento provisório por 6 meses. Então, de acordo com as informações vigentes, o alvará, quando se faz a opção pelo MEI, quando se faz um enquadramento ao microempreendedor individual, você passa a ter um alvará provisório por 6 meses. É claro, oriente o seu cliente ou então o seu colega, busque por informações, vá até um contador para que ele faça a formalização da forma adequada. O que é fazer a formalização adequada, professor? Antes de formalizar, é necessário verificar se no município, naquele endereço, o MEI poderá exercer a sua atividade. Por quê? O Simples Nacional é um sistema federal e ele não tem acesso a todos os estudos de planejamento das cidades espalhadas pelo Brasil. Então, logo, é uma informação que você precisa buscar na prefeitura. Se a prefeitura tem um sistema eletrônico, então faz uma consulta prévia e verifique se o MEI pode exercer ou não aquela atividade naquele determinado endereço. Porque fazer a opção pelo MEI é rápido, é fácil e ele não vai verificar a viabilidade do endereço. Então, neste caso, antes de formalizar no MEI, faça o estudo de viabilidade. Vá na prefeitura, busque pela sala do empreendedor, caso existir na sua cidade ou na cidade do seu amigo, do seu colega, do seu cliente. Faça esse estudo prévio e depois formalize no microempreendedor, ok? E olha só, a formalização ela é online, por meio deste link, www.portaldoempreendedor.gov.br. Então, fique atento a este site, é aqui que você vai formalizar-se no microempreendedor. Quanto à taxa do MEI, o valor, o imposto cobrado pelo MEI, qual é o valor que deverá ser pago mensalmente? Então, corresponde a 3% de INSS, 8% de FGTS sobre um salário mínimo. Então, esses são um dos valores que serão cobrados. Qual é o salário mínimo nacional? Deste valor, 3% de INSS, mais 8% de FGTS no caso de um funcionário. Então, fique atento a isso. E temos outros valores, já vamos chegar lá. Não há taxas de registros para a formalização. Lembrando que este é o custo com funcionário. Só haverá esse custo se houver funcionário na empresa, certo? Burocracia reduzida. Então, o MEI,
o microempreendedor ele deve anualmente emitir a declaração anual. Vamos lá. Então, em relação ao valor pago mensalmente, então 5% é de INSS sobre o salário mínimo. E agora nós estamos falando do valor que é pago mensalmente. De um salário mínimo, deste valor, retire 5% a título de INSS, mais R$1 se for uma empresa que exerce atividade comercial, ou R$5 se for uma empresa que presta serviços. Então, esses são os valores e poderão ser acumulados, o ICMS e o ISS, se a empresa exercer ao mesmo tempo essas duas atividades, mais os 5% do INSS. E se a empresa tiver o seu único funcionário, também vai contribuir com o INSS e FGTS à parte, ok? Vamos lá. E quando o microempreendedor tiver funcionário, recomende então ao seu cliente, ao seu colega, que ele busque orientações com o contador, para que este profissional possa calcular então a guia do INSS, do FGTS, para que o MEI não incorra em nenhum erro, para que futuramente ele não seja acionado via judicial por conta da falta de pagamento de um certo tributo que deveria ser recolhido para o seu funcionário, ok? Vamos lá. Segurança jurídica, quem ampara o microempreendedor? A lei complementar que cria o microempreendedor e também as leis complementares que atualizam esse regime tributário periodicamente. Vamos lá. Além disso, existe, olha só, a possibilidade do microempreendedor vender os seus serviços ou prestar serviços ou vender os seus produtos e mercadorias para o setor público. Isso quer dizer que o MEI também poderá participar de licitações. Vamos lá. Então, continuando. Serviços gratuitos. Então, na primeira formalização e na primeira declaração anual do microempreendedor, os escritórios de contabilidade enquadrados no Simples Nacional deverão realizar esse serviço de forma gratuita. Então, a lei já prevê que o MEI terá este benefício. E além de controles muito simplificados, o microempreendedor deverá manter em dia o controle das suas vendas mensais. Então, é necessário que o microempreendedor faça o acompanhamento contínuo, anote essas informações do quanto ele faturou, quanto ele vendeu para pessoas jurídicas, quanto que ele vendeu para as pessoas físicas. É bacana ter essas informações. E quando for fazer a declaração anual, com base nesse controle periódico, ele vai reunir essas informações e transmitir via declaração anual do Simples Nacional, que é uma das obrigações do microempreendedor. Lembrando que para obter o alvará definitivo, o MEI, ou então este profissional, deverá ir até a prefeitura para fazer a solicitação. E aí, cada prefeitura terá uma certa conduta para a emissão do alvará definitivo. Mas lembre-se, antes de fazer a formalização no microempreendedor, ou então em qualquer regime tributário. Então, antes de sair e já fazer a escolha e já começar a trabalhar e apurar os seus tributos com base em determinado regime tributário, antes de tudo, faça um estudo prévio, faça o planejamento tributário. Não comece a sua empresa, você, meu caro aluno, que quer montar uma empresa, quer iniciar os seus negócios, não comece sem antes fazer um planejamento estratégico, um planejamento operacional e também um planejamento tributário. Faça esse estudo antecipado para que a sua empresa possa, então, prosperar ao longo dos períodos, para que ela possa, então, atingir os objetivos que você espera, para que ela possa sobreviver nesse mercado competitivo. Porque uma das estratégias das empresas fortes, empresas grandes, empresas que prosperam no mercado, é o planejamento, é o estudo antecipado. E é claro, antes de tomar novas ações, também antecipar essas ações com planejamentos. Dentre os diversos planejamentos existentes, planejamento operacional,
planejamento estratégico, existe o planejamento tributário. E você sabe que um dos clientes, ou então um dos fornecedores de qualquer empresa é o governo. Nós temos que pagar para o nosso fornecedor as duplicatas por conta da aquisição das mercadorias, dos insumos, das matérias-primas ou dos produtos que nós vamos revender, por exemplo. Mas nós temos um outro fornecedor que periodicamente nós temos que pagar uma certa duplicata, que é o setor público. E você paga ao setor público o quê? Tributos. Tributos que são pagos ao setor público para que ele possa manter os serviços públicos prestados à sociedade. E a sociedade inclui as empresas. Então, para este nosso fornecedor, quanto que eu devo pagar de tributos? Existe uma possibilidade de pagar menos tributos sem ferir a legislação? Existe. Primeiro, então, é necessário você fazer o quê? Um comparativo entre os regimes tributários. E antes disso, é claro, você precisa compreender amplamente sobre a empresa, sobre os negócios da empresa, quais são os produtos, onde a empresa está instalada, para onde ela vai vender, de onde ela compra as matérias-primas, a mercadoria. Essas informações são necessárias para o planejamento tributário. Reunindo essas informações e outras que podem servir, que são úteis para o planejamento tributário, e diante da nossa legislação tributária, dos diversos regimes tributários, microempreendedor individual, simples nacional, lucro real, lucro presumido. Então, diante desses regimes tributários e dessas outras informações da empresa e da legislação, faça um estudo prévio, faça um planejamento e então mostre para a empresa o quanto que ela deve pagar de tributos ou ainda o quanto que ela poderá economizar no próximo período se ela fizer a opção por um outro regime tributário. Consequentemente, a partir do momento que você mostra essa redução do pagamento de tributos, parte do valor que seria pago, em vez de agora ir para o setor público em forma de pagamento de tributos, passa a ficar na empresa. E esse recurso que é economizado pode ser utilizado para alavancar os negócios da entidade. Poderá ser utilizado para pagar outras duplicatas ou ainda criar um novo produto dentro da empresa e começar a comercializar esse produto, no sentido de trazer mais ativos para a entidade. É isso aí. Então, o planejamento tributário é fundamental para qualquer empresa, desde a microempresa até a empresa de grande porte. Qualquer instituição deve fazer o planejamento tributário. Para isso, meu caro aluno, é necessário que você compreenda amplamente as informações sobre o aspecto tributário, que você compreenda plenamente a legislação tributária aplicada à empresa que você trabalha ou à sua empresa, no sentido de reconhecer qual é o montante de tributos que vão impactar numa determinada venda, em um determinado tipo de produto, e com base nessas informações, você estimar o quanto de tributo que você paga em um determinado período para aquele determinado regime tributário. Então, busque conhecer essas informações. Busque diariamente ou frequentemente, se você busca atuar na área tributária ou se você tem um interesse por essas informações no sentido de garantir o menor pagamento de tributos para a sua empresa ou para a empresa que você trabalha, então busque frequentemente acompanhar essas informações com base na sua empresa ou na empresa que você trabalha. Então, reúna essas informações e esteja diariamente atualizado, pois você já viu, de 2017 para 2018, o Simples Nacional ele mudou de carinha, ele mudou a metodologia de cálculo, as faixas de faturamento reduziram, agora tem a alíquota efetiva, a alíquota nominal, tem aquele valor a deduzir, novas atividades ou atividades foram excluídas dos anexos. Também nos anexos existem outras regras, então são diversas informações que surgiram de 2017 para 2018. E se você não acompanha essas informações, já pensou em você tomar uma decisão em fazer a adequação pelo Simples Nacional ou sair do Simples para um outro regime tributário sem ter considerado essas alterações? E lembre-se,
é irretratável quando você faz a escolha pelo um regime tributário. Escolheu para 2018 o Simples Nacional, só em 2019 que a sua empresa, ou a empresa que você presta consultoria, que você trabalha, poderá fazer a opção por outro regime tributário. Por isso, com base naquilo que o professor falou na primeira aula, não se aventure dentro do aspecto tributário, dentro da consultoria tributária. Não caia de paraquedas nessa área. Esteja certo de que você compreende essas informações com muita sabedoria, com muitos estudos minuciosos. Então, esteja atento para todos esses detalhes antes de você apresentar o resultado do seu trabalho. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação, agradeço sua atenção a todas essas informações e continue estudando. E até a nossa próxima aula. Até lá!